Bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre a arma espiritual da gratidão, que é fundamental para você acessar níveis de bênçãos de Deus, de liberar do céu sobre a sua vida e que você seja imensamente abençoado. Falar com muita energia. Meu marido levou um susto e comunicou espanto. O Paulo Vieira achou que pela minha comunicação não verbal eu estava brigando com meu marido. Chegou lá na frente, ele virou e falou assim: Daniela, para de brigar com o Ronaldo. Ah, eu não tô brigando com ele. Ele tá assim. O que ele quis dizer? Você pode não estar brigando no que você está falando, mas sua comunicação não verbal inteira tá demonstrando agressividade. Só que era energia, tá entendendo? E aí, na hora, eu parei assim, gente, misericórdia, a gente já apareceu num vídeo pro Brasil, pro mundo inteiro ver que o treinamento estava sendo transmitido. Mas, na hora, eu poderia ficar vitimista, né? Nossa, que nada a ver. Como que ele julga, como não sei o quê, e blá, 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 blá. Como ele me expõe desse jeito a nível nacional. Só que na hora eu parei e pensei assim, cara, peraí, o que eu posso aprender com isso? E na hora me veio o seguinte, que mesmo quando a minha comunicação é boa, mesmo quando o que eu quero dizer é legal, é para o bem do outro, às vezes a minha comunicação inteira está demonstrando algo incoerente com o que eu estou falando. E me diz, se eu falar com você assim, Deus te ama, tá bom? Nossa, mas Deus te ama. Você se sente amado ou você fica com medo? Não, eu tô falando sério. E aí, o que que acontece? E, inclusive, por ser advogado, isso é uma coisa que a gente precisa muito de imponência, impostar a voz e falar com firmeza, com convicção ou glória. Só que, às vezes, quando eu vou tratar com pessoas, não pode ser assim. Uma coisa é defender uma causa na justiça, outra coisa é falar com pessoas. Falar com meu marido. Rapaz, pense, isso ficou fritando na minha cabeça. Minha comunicação precisa mudar. Minha comunicação não verbal. Aí, Deus não satisfeito. No dia seguinte, ele vira e fala bem assim. Meu marido vai e faz uma pergunta, porque tava com rinite, tipo, uma alergia, e o nariz escorrendo muito, e tá atrapalhando ele no curso, e ele fala assim, macho, como é que resolve isso aqui? Né? E aí, o Paulo vai e conta duas histórias. E eu tava bem anotando na minha cumbuquinha, assim, né, as tretas que eu tinha que resolver e tal. E aí, o Paulo conta duas experiências lá de clientes dele, e que, por coincidência, nas duas circunstâncias, ele percebeu que quem causava mal ao marido era a esposa, com comunicações e comportamentos de humilhação, que fazia ele se sentir humilhado, inferior e não sei o que. Eu parei assim. Achei um absurdo a história que ele contou. Eu disse, gente, mas que absurdo, como que a mulher faz isso com o marido? Tá parecendo Davi, né? Quando fala assim, e aí, a ovelha? Se alguém pegasse uma ovelha, não sei o que. Nossa, mandaria matar. Pois é, tu, a pessoa. Tu que tava que nem Davi, sonsa na terra. Aí tava lá. E aí ele falando, eu, nossa, mas que absurdo. Aí ele, como é que a mulher tava matando o marido? É humilhando. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, você entendeu? Mesmo assim eu não tinha entendido. Aí passou um tempo, meu marido vira pra mim e falou assim, amor, você percebeu? Você percebeu que ele tá falando com nós hoje? Eu assim, amor, eu percebi, eu só não entendi o que ele quis dizer. Porque eu não quero o seu mal. Eu quero que você cresça, eu quero que você rompa. Aí vai acompanhando, gente, misericórdia. Chegou então um momento onde ontem, segunda-feira, me arrumando, depois do curso, segunda-feira me arrumando para vir para casa, veio o Espírito Santo e falou tudo muito claro. Quando você comunica de forma que pareça agressividade, você ativa os gatilhos de inferioridade, crítica, acusação, medo no seu marido, e isso paralisa ele, porque faz ele se sentir culpado, inútil, rapaz. Aí eu entendi de que forma era que eu estava matando meu marido. Gente, vocês não estão entendendo. Só isso já valeu o curso inteiro. Porque o meu maior desafio com meu marido sempre foi a comunicação. E o que eu percebi? Que a minha comunicação, mesmo com a intenção boa, mesmo com a intenção de querer ajudá-lo, mesmo com a intenção de querer, olha, amor, será que isso aqui não pode te ajudar? A forma como eu falava, não as palavras, não verbalmente, os olhares, a expressão, a entonação da voz, a gesticulação, tudo isso comunicava para ele agressividade e ativava nele os gatilhos da infância que fazia ele sentir medo, inútil, um imprestável, tudo isso, mesmo que eu não estivesse falando isso. Por que eu tô te falando isso tudo? Gente, se a gente se relaciona com pessoas que a gente vê desse jeito, imagina como que a gente não se relaciona com Deus aqui. Será que nós estamos comunicando com Deus de uma forma coerente, de uma forma que possa acrescentar, de uma forma que respeite a integridade dele? Porque quando você duvida de Deus, você não está respeitando a integridade dele. Quando você duvida, quando você questiona, quando você reclama, quando você murmura, você não está honrando o caráter dele.
Você está honrando o caráter do diabo. E está querendo impor a Deus um caráter que é do diabo. Mas é isso, tá entendendo, gente? Eu quero que vocês pensem agora na esfera espiritual, sabe? Como será que tem sido o seu diálogo interno com Deus? O que você tem pensado sobre ele diante das circunstâncias que você tem passado? Você tem nutrido a gratidão ou você tem, mesmo não querendo verbalizar? Vamos lá. Quer ver um exemplo? Meu marido, sem querer quebrou minha mala nessa viagem. Da hora, minha vontade era assim, pô, você tá de sacanagem, né? Aí eu respirei fundo, fiquei calada. Respirei fundo, continuei fazendo o que eu estava fazendo, fingi que nada tinha acontecido, mas não adiantou nada, porque minha expressão facial ficou séria na hora. O que eu tô querendo te dizer? Às vezes, e eu fiquei com um diálogo interno aqui, ó. Eu não falei nada pra ele, mas eu fiquei assim, mas não é possível. O que eu tava falando dentro de mim? Não é possível. Como pode? Como que quebra a mala? Não foi uma mala grande, foi aquela necessairezinha, né? Ele quebrou a alcinha. Aí eu falei assim, como que pode um negócio desse? Que desleixo, que falta de cuidado com as minhas coisas. Eu fiquei aqui, ó. E isso tudo passou pra cá. Vamos lá, se batem no seu carro, mesmo que você não fale nada, qual é o seu diálogo interno com Deus? Nossa, mas era só o que me faltava, né? Dani, mas como que eu vou ser grato porque bateram no meu carro? A pergunta é simples. O que você pode aprender com isso? Não é, ai, como que não? É o que você tem a aprender com isso. Por exemplo, esses dias eu me irritei porque arranharam meu carro. Esse povo da rua arranharam meu carro. Eu, gente, mas que povo de coração ruim, né? Como é que pode arranhar o carro de uma pessoa? Aí na hora o Espírito Santo falou assim pra mim assim, por que você não teve mais zelo na hora de estacionar pra que não batesse no seu carro? Ou seja, tava transferindo ao outro algo que Deus queria, tipo assim, que eu poderia ter evitado, né? Porque bateram na hora de abrir porque tava muito perto. Enfim, eu queria que vocês abrissem em Colossenses 3:15. Eu vou ler alguns versículos aqui com vocês. E agora eu falei muitos exemplos, eu quero ir para a Bíblia. Fala assim, ó. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações. Ou seja, que em seu coração seja repleto de paz. E sede agradecidos. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graças em vosso coração. Versículo Jonas 2. São 4 versículos só, tá, gente? Jonas 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. O que é render o espírito? É se quebrantou. Tiago 4:4. Versículo 6, 4:6. Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você quer receber graça, você precisa de humildade. Porque Deus, quando é como se fosse assim, só um coração humilde consegue ser grato, consegue ver Deus nos detalhes, consegue viver uma vida de gratidão, mesmo nas adversidades. E o último versículo, 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por quê? Em tudo dai graças, porque na verdade, quando você dá graça, você não dá graça pelo problema, você dá graça já declarando a vitória. Porque aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não vive a partir das circunstâncias, ele vive a partir da fé. Ele vive a partir daquilo que ele tem certeza que Deus vai fazer. E o que a gente tem certeza que Deus vai fazer? Sempre o melhor. Então, eu não vou me preocupar com as circunstâncias, eu vou arrumar uma forma de resolver, mas não vou permitir que aquela circunstância tenha o meu coração. Eu não vou permitir que as circunstâncias roubem de mim a paz que excede todo entendimento. Eu não vou permitir que os problemas da vida venham falar para mim quem é o meu Deus. Eu vou mostrar o meu Deus para os meus problemas. Eu vou trazer o meu Deus e vou falar assim, ele já é o Deus da vitória, ele já decretou a vitória, então Deus, me dá a solução. Satanás, solte minhas finanças. Entende? Você vive a partir de uma certeza, da convicção de que Deus tem o melhor. Sempre tem o melhor. Mesmo que não pareça que a circunstância seja tão boa assim. E o que eu achei mais interessante é que logo após esse versículo de em tudo dar graças, fala bem assim, não extingais o Espírito Santo e não desprezeis as profecias. Olha só, por que não, em outras traduções é escrito, não entristeçais o Espírito Santo?
Por que que logo depois do versículo que está falando para a gente em tudo da graça, está falando logo após que para a gente não entristecer o Espírito Santo? Porque quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente fala, reclama, fica questionando a Deus no sentido ruim, com dúvida no coração, a gente está entristecendo o Espírito Santo porque a gente está duvidando da capacidade do Espírito que mora na gente de fazer as coisas, de nos ajudar, de cuidar da gente, de nos ensinar todas essas coisas. Ou seja, é como se eu estivesse falando assim, nossa, esse Espírito Santo que mora em mim não serve de coisa nenhuma, porque minha vida tá esse caos, quando na verdade Deus está falando assim, ele serve para tudo, inclusive para te ensinar como resolver esse caos, mas você não crê, porque se cresce não duvidaria, não estaria reclamando. Então, exercite a gratidão. Dani, como? Com pequenas coisas. Seja grato pelas pessoas que te ajudam um dia. Seja grato pelo sol, pela lua. Eu vou até passar um exercício que é de coaching, tá? Que é 40 motivos de gratidão. Você vai escrever 40 motivos de gratidão. Pelo olho, pela boca, pelo cabelo, pelo pé, por andar, por falar, pelo que você quiser. 40 motivos de gratidão. E exercitar nas próximas semanas, observar o detalhe de Deus nas coisas e ser grato. Uma criança que nasce, uma criança sorrindo, a flor, o sol, o que for. Você aprender a viver uma vida onde você está celebrando Deus em tudo. Quando você começa a viver uma vida assim, você começa a ver Ele em tudo e você começa a matar em você essa racionalidade, esse medo das circunstâncias que fica te tomando e roubando a paz. Porque você começa a observar quão grandiosa é as coisas que Ele fez e quão pequeno é os seus problemas. Porque enquanto você achar que o seu problema é o maior do mundo e impossível de ser resolvido, você não tem tempo para ser grato por todo o resto que você tem e que muitos não têm. Tem pessoas que reclamam porque não tem marido. Por que não, não aproveita o tempo que não tem marido para se aproximar mais de Deus, se encher mais de Deus, se preparar como pessoa, como mulher, ter mais alegria, mais consigo mesmo, se amar? Para quando receber o homem, não realmente saber tratar um homem segundo o coração de Deus? Não ser insegura, ciumenta, possessiva, controladora? Não, eu prefiro ficar reclamando porque não tenho marido. Por que pessoas que não têm emprego, por que não aproveita esse tempo para estudar, para se preparar, para fazer um curso, para fazer uma especialização, para ver o que errou no último emprego e aperfeiçoar e melhorar o currículo e avançar? Entende? Que a sua reclamação, a sua murmuração te prende numa estação que parece que nunca vai avançar, te rouba a visão de futuro, te rouba a esperança. Exercite a gratidão. Tem um livro, acho que foi o primeiro livro que eu li num momento muito difícil que eu passei em 2010. Eu tinha 20 anos para 21. Foi o primeiro livro de, vamos dizer, autoajuda, que não é autoajuda, né? É desenvolvimento pessoal que eu li, que foi Semeador de Ideias, do Augusto Cury. É uma história linda, eu aconselho a todo mundo. E esse livro me mostrou exatamente isso. Como eu posso viver observando detalhes, sendo grato pelas coisas. Esse livro é fantástico, gente. O Semeador de Ideias, e é uma leitura muito gostosa. Vocês vão gostar. Do Augusto Cury. Então, isso é uma coisa que você pode aprender, entende? Se você teve pais que murmuravam, reclamavam, falavam mal dos outros, é muito desafiador para você ter um comportamento diferente. Mas você não está condenado e sentenciado a viver essa vida com essa mentalidade. Deus veio para nos livrar de qualquer cativeiro que seja contrário e oposto à frequência dele. A questão é, você quer? Se você quiser, você vai tomar um passo. Você vai ler, você vai... Nem que seja esses 2 livros que eu indiquei, você vai exercitar esse exercício de 40 motivos de gratidão. Você vai fazer algo para mudar isso em você, entende? E outra coisa, eu queria que vocês pensassem aí na sua vida espiritual. O quanto você tem sido grato, sabe? Por Jesus ter morrido, por ter uma conexão, por sentir Ele, ou por saber que tá salvo. O quanto você tem sido grato? Eu quero que você pense aí e coloque aí de 0 a 10. O quanto você tem sido grato pela sua espiritualidade, pela sua conexão com Deus. O quanto você tem comunicado isso com atos, palavras e ações. Junto com seus parentes, de 0 a 10, o quanto você tem comunicado. É um exercício isso de consciência, tá, gente? De 0 a 10, o quanto você tem comunicado gratidão aos seus parentes. O quanto você tem agradecido pela ajuda, pelo zelo, pelo cuidado, pelo amor. A mãe por lavar uma louça ou fazer uma comida. Ou a esposa ou esposo. De 0 a 10, o quanto você tem exercido a gratidão na sua casa como um estilo de vida, sem esperar nada do outro. Não importa se o outro é grato ou não, eu tô falando de você. Porque alguém tem que se levantar na casa, alguém tem que começar. No seu casamento, na sua vida conjugal, o quanto você tem sido grato pelo marido que você tem, o quanto você tem comunicado isso para ele, o quanto você tem gerado essa vida no seu casamento, onde você valida, onde você agradece pela ajuda, agradece pelas coisas boas. Todos têm defeito, mas não é sobre isso.
quando você agradece. Ai, Dani, mas eu falo, ele não fala nada, não é sobre ele, é sobre o que tá no teu coração. É para mudar o teu coração, não é para mudar o dele. E mesmo que você não queira, indiretamente isso vai acabar mudando, porque ele vai se sentir amado, vai se sentir respeitado, honrado. Porque é muito fácil, às vezes, a gente reclamar sobre coisas, mas o quanto você tem está agradecendo, sabe? Por tudo que a pessoa que está ao seu lado faz por você e você nem sabe, é mais, tá fazendo mais nada que a obrigação. Não, querido, não é isso não. Nos filhos, o quanto você tem sido grato, tem comunicado isso aos seus filhos com palavras ou ações. O quanto a gratidão é um estilo de vida com seus filhos de 0 a 10. Coloca aí, só para você ter uma noção do quanto tem sido. No social, no meio dos seus amigos, trabalho, colegas ou amizades mesmo. O quanto você tem comunicado gratidão a eles pela oportunidade de desfrutar de um momento em lazer, na sua saúde, queridos. O quanto você tem sido grato por ter um coração que bate, uma vida saudável, no sentido assim, de ter saúde para andar, que acorda todo dia, que não tem nenhuma doença. O quanto você tem agradecido por isso. Tem pessoas que nem perna tem, que nem braço tem, estão aí rompendo, sabe? Gratos. O quanto você tem sido grato e o quanto você fica reclamando de dor aqui, de dor ali, de doença aqui, de doença ali. Servir, o quanto você tem tido um coração grato em servir, alegria em servir as pessoas. O quanto você sente prazer nisso e o quanto você tem comunicado isso. Por exemplo, a mãe fazendo uma comida na cozinha, quando bota a comida na mesa, você tem um espírito de gratidão, você comunica isso ou comunica? Ah, toma aí a comida. Nossa, toma, come logo. Nossa, mas só eu que lavo louça, só eu que faço coisas. Ou o homem, quando está trabalhando, nossa, mas você bem que podia fazer dinheiro, bem que você podia me ajudar. O quanto você tem sido grato em servir. Família é o primeiro lugar que a gente serve, gente. Se você não consegue servir a sua família, você consegue servir a quem? Nem a Deus você consegue servir. Presta atenção. Se você tem um marido, filhos, enfim, pais, mora com o pai, se você não consegue honrar e servir aqueles que você consegue ver e que você diz que ama, como você vai conseguir amar e servir aquele que você não vê? Só pelo seu comportamento com aqueles que você vê, já dá para saber muito bem como você age com Deus. Ué, porque se você vê e ama, não zela, não tem gratidão, imagina com Deus. Intelectualmente, o quanto você tem sido grato pela capacidade de aprender, de poder ler, de poder enxergar, de poder falar, de poder raciocinar, de ter uma memória, de ter uma saúde mental, de não ter nenhuma doença psicológica. O quanto você tem sido grato por ter uma saúde mental, por ter inteligência. Porque é o seguinte, você tendo inteligência, você consegue tudo, você só precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, você só precisa estudar, você só precisa trabalhar, produzir, criar estratégia. Mas a inteligência você já tem. E se você fosse, imagina, uma pessoa que não tem, que nasce com alguma demência, quanto você tem sido grato de 0 a 10 pela saúde mental que tu tem? Financeiro. Ai, Dani, mas eu tenho dívida. Sim, mas tá passando fome? Tá faltando o principal? Uma coisa é querer abundar, tudo bem, todos nós podemos querer ter muito mais, mas não é sobre isso, é sobre você ser grato pelo pouco que você tem. Tem um teto para morar, tem uma casa, tem comida na mesa, tem roupa, sabe? O quanto você tem sido grato. Ai, Dani, mas eu quero quitar minhas dívidas, mas quero ter mais dinheiro. Tudo bem, querido, tá tudo certo, pode querer. Mas o quanto você tem sido. A chave para você ir para o próximo nível é você ter um coração grato pelo que você já tem. Profissionalmente, o quanto você tem sido grato por ter um emprego, por ter um trabalho, por ter um chefe, por ter colegas de trabalho, por ter a oportunidade de compartilhar com uma empresa os seus conhecimentos. E emocionalmente, o quanto de você está sendo grato por ter uma saúde emocional, por sentir algo, gente, é horrível você não sentir nada. E vai por mim, que eu engoli e sufoquei minhas emoções por muitos anos, que eu não conseguia sentir tristeza, alegria. A vida pra mim era assim, tá, tanto faz. Indiferença total. Você conseguir amar, ficar triste, sorrir, não sorrir, você ter emoção. Ai, Dani, mas minhas emoções são bem malucas, elas são bem, assim, bipolar. Uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste. Não importa, querido, respeite cada emoção, mas o quanto você é grato por poder sentir as coisas, por você poder sentir amor pelas pessoas, por você poder sentir gratidão a Deus, por você poder sentir o Espírito Santo. O quanto você é grato por isso. Gente, isso é só um pouquinho. Imagina, se você pegar esses 11 pontos que eu falei para vocês e pensar e anotar quantas coisas você pode ser grato por cada área dessa da vida. E se você começasse a desenvolver na sua vida um estilo onde você agradece por cada área da sua vida?
por tudo que Deus tem feito, por tudo que você está entendendo como sua mentalidade vai mudar? Como você, todas as vezes, quando agradecer, você vai estar plantando uma semente no mundo espiritual de filha amada e que honra e é fiel a Deus, e que mesmo na adversidade você consegue contemplar a grandiosidade dele e semear gratidão em tudo. Não permita que o diabo roube a alegria da gratidão, porque um coração grato consegue ser grato em qualquer circunstância e a paz que excede todo entendimento consegue habitar nele. E assim, a confusão, a acusação, perturbação de Satanás fica muito longe. Não, é desafiador para o diabo conseguir tirar uma pessoa que tem gratidão do estado de paz, porque até no que ele tentar fazer, a pessoa vai conseguir encontrar gratidão. Então, você quer vencer o diabo? Você quer vencer as mentiras dele? Desenvolva um coração grato, um coração que consegue agradecer independente de qualquer circunstância, que consegue falar assim, Deus, ok, não estou entendendo porque que isso aqui está acontecendo não, mas eu acredito que você vai me prover, que você vai me ajudar a resolver, e por isso eu sou grato, porque a vitória você já me deu. Decrete as vitórias nas circunstâncias adversas que vocês estão vivendo. Que você vai ver, rapaz, Satanás se remoer no inferno. Não tem como. Gratidão derrama graça sobre a nossa vida. Abre um portal de bênçãos do céu. Tem coisa. Vamos lá. Se um filho fica reclamando, murmurando, falando mal, ai, e o outro, mesmo quando você não consegue fazer o que ele espera, ele agradece. Qual é o filho que você tem mais prazer em atender? Em derramar mais graça? Em dar mais bênçãos ao que reclama e fica murmurando e reclamando o tempo inteiro, ou ao que agradece? Eu não sei você, naturalmente, eu teria mais prazer em agradar aquele que é grato, aquele que mesmo no pouco consegue ser grato. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e desenvolva em vocês um espírito grato, um espírito onde consegue ver Deus em todas as circunstâncias. Boa